a graça, a paz, a alegria de Jesus em nossas vidas. Hoje, meus irmãos, dia 19 de fevereiro de 2023, eu quero trazer para a nossa reflexão um tema que eu reputo como o tema mais importante da vida do homem em todos os tempos. Eu considero esse tema como o tema nevrálgico da nossa melhor reflexão, porque a falta de entendimento sobre esse tema é a razão de muitos males, se não o ponto fulcral, né, da perplexidade que os homens vivem e não têm uma resposta. Nós sabemos, né, diante de do crescimento vertiginoso, de tantas tragédias, de tantos males, né, da incompreensão humana, e todos nós comentamos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, comentam sobre os últimos tempos, mas os últimos tempos, nós não sabemos quando de fato ocorrerá, ou seja, o dia do Senhor. Isso é dito pelo próprio Jesus. Mas o que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão, esse tema que tem me angustiado no melhor dos sentidos, porque nos traduz, né, essa angústia como a necessidade de tentarmos levar ao máximo de pessoas, né, a compreensão do que nós estamos buscando e que é revelado na palavra de Deus. Nós começamos aqui citando o Evangelho de Mateus, capítulo 3, quando diz, versículo 1 e versículo 2, diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E é bem interessante porque o próprio evangelista, já no versículo 3, ele explica por que é que João falava isso e fazia menção à profecia do profeta Isaías no Velho Testamento. Leamos aqui, capítulo 3, versículo 3 de Mateus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. E aí faz a citação: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todos nós que estudamos a Bíblia, que refletimos sobre a palavra do Senhor, sabemos que João Batista abriu o caminho da chegada de Jesus, a quem ele disse mais tarde que era o Cordeiro, né, o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então, o tema esse que eu não disse ainda é exatamente o arrependimento. Para mim, o arrependimento é o ponto crucial da vida, das nossas vidas, para entendermos, né, toda a realidade, quer, né, a realidade física, vamos assim dizer, e a realidade espiritual que abate sobre os humanos. Então, nós sabemos que posteriormente, já também no capítulo 4, o mesmo evangelista Mateus, ele fala sobre o primeiro discurso de Jesus. O primeiro discurso de Jesus no seu ministério, depois da tentação, né, a tentação no deserto, depois quando Jesus volta para a Galileia, e ele diz aqui, o Mateus escreve, narra o seguinte, capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo
o reino dos céus. Esse foi o início do ministério de Jesus. Veja a importância do arrependimento. Não é à toa que Jesus ia falar sobre o arrependimento. A Bíblia não contém palavras inúteis. Muito pelo contrário, toda palavra da Bíblia é inspirada em Deus. Embora escrita, traduzida, vamos assim dizer, pelos evangelistas, pelos escritores da Bíblia, cerca de 40 escritores, mas na realidade a gente sabe que é inspirada em Deus, conforme a própria Bíblia também testifica. Então vamos falar sobre essa questão do tema importante que é o arrependimento. O arrependimento, na realidade, ele está dentro do tema macro, que é a salvação. O arrependimento, vamos dizer, seria um segmento, dentro do tema macro, salvação. E aí vem o meu desafio. Eu gostaria de convidar todos vocês para refletir um pouco sobre isso. Eu sei que as pessoas nunca encontram tempo para refletir sobre temas relevantes, até que encontram para refletir sobre temas que têm um interesse aparentemente importante para elas, para essas pessoas. Mas elas não podem esquecer, por isso que eu estou chamando a atenção ao tema mais importante, ao meu sentir, e eu creio nisso. É o tema mais urgente, é sobre o arrependimento. Então, o arrependimento, como eu digo, é condição sine qua non para a salvação. Não há salvação sem arrependimento. Então, o que eu quero trazer aqui para nós refletirmos, como evangelista, é exatamente sobre a importância do arrependimento. Será que as pessoas não conseguem compreender que todo o caos que vivemos decorre da falta do arrependimento? Por quê? Aí você vai perguntar, mas arrependimento de quê? Do maior inimigo do homem. O maior inimigo do homem é o pecado. O pecado, que se traduz como um desvio de alvo, quando as pessoas não obedecem a Deus, então esse desvio faz com que o homem introduza em sua vida aquilo que de mal há aos olhos do Senhor. E nós sabemos que a natureza humana já está impregnada desse pecado, porque o mundo que nós vivemos, na realidade, não é um mundo tal qual Deus criou. Deus criou o mundo santo, Deus criou o mundo puro, Deus criou um mundo sem nódoas. Porém, como nós sabemos, de acordo com a palavra revelada, segundo o capítulo 3 do primeiro livro Gênesis, o pecado foi introduzido na vida humana através de Adão e Eva. E dali em diante, a natureza pecadora faz parte da natureza humana. Então há uma necessidade de nos arrependermos desses pecados. Essa é a importância do tema. E Jesus nos convocou para isso, quando ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, para se arrepender dos pecados, ou para nos arrependermos dos nossos pecados, é necessário primeiro sabermos, termos a consciência de que somos pecadores. Na verdade, as pessoas teimam e resistem a reconhecerem, a terem a consciência de que são pecadoras. Embora a Bíblia, em vários capítulos, em vários versículos, ateste que nós somos pecadores, os homens, aqueles mesmo que conhecem a Bíblia, aqueles que leem a Bíblia, aqueles que oram a Deus, teimam e resistem a reconhecer que há essa natureza pecadora. E aí o homem, em não reconhecendo, ele simplesmente vive a vida como ele pensa que deve ser vivida. Mas aí compreendemos
que a consciência do pecado é o primeiro passo para nós seguirmos e buscarmos o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, o arrependimento que nos constrange diante do amor imenso de Deus. Então, esse é o primeiro ponto, é a consciência do pecado. Eu tenho aqui no YouTube, eu tenho no playlist do meu canal um estudo sobre evangelismo, evangelização, e lá eu teço comentários em vários vídeos sobre, de forma mais detalhada, com a citação dos capítulos e versículos sobre o que é a consciência do pecado, onde a Bíblia fala sobre isso, e da mesma forma também sobre o arrependimento. Mas aqui eu quero fazer uma reflexão mais em um tom, vamos dizer assim, mais de um diálogo, de uma conversa mais olho no olho. Porque urge que nós pensemos sobre isso. A gente sabe lá em Tiago, na carta a Tiago 4,4, o pecado nos fez inimigos de Deus. Olha que coisa profunda, irmão. O pecado nos fez inimigos de Deus. Mas em Colossenses 1,13, a Bíblia diz que há perdão desses pecados e a necessidade do arrependimento para que possamos receber o perdão de Deus. Veja, avalie quão bom é esse nosso Deus, esse Deus misericordioso, benigno, esse Deus que Ele nos dá a oportunidade de encontrarmos a salvação nos arrependendo do pecado. Porque a salvação em si ela já foi concedida por Jesus na cruz. Agora o acesso agora é através do arrependimento dos nossos pecados. Então por isso essa reflexão. Há sinais, eu falo até isso no meu vídeo lá de estudo, há vários sinais de arrependimento. O primeiro sinal do arrependimento, ele traduz na metanoia, que é uma palavra grega que fala sobre mudança de mente. Ou seja, quando nós nos arrependemos, nós mudamos a nossa cosmovisão. Então a cosmovisão que nós temos da vida é a cosmovisão do mundo. Mas Jesus disse, quem ama ao mundo, quem ama este mundo não ama ao Pai. Quem ama ao mundo não ama a Deus. O mundo, quando nós falamos, é o mundo caído. É exatamente a parte da natureza do pecado que brota do homem e somente através do arrependimento é que pode ser contida. E esse arrependimento também, como sinal dele, quando nós nos arrependemos, ele nos traz uma tristeza profunda, porque ele faz com que nós possamos ver o quanto nós somos pequenos e necessitados do Senhor. Quanto nós somos dependentes integralmente do Senhor. Glória a Deus por isso. Imagina, há homens que ainda não se arrependem porque são dependentes totalmente de si próprios. Nós vimos na tradição humana de pecados que as pessoas vão repetindo todos os anos, todos os meses, todos os dias até, coisas que nós praticamos como se fosse algo bom, mas é algo que fere aos olhos do Senhor, ao coração bondoso e misericordioso de Deus. Então é importante o reconhecimento do pecado, que é um sinal do arrependimento, e deixando assim de praticar voluntariamente o pecado. Os homens, incrível a gente constatar isso, nós praticamos voluntariamente o pecado, até quando não conhecemos o Senhor. A partir de quando nós nos arrependemos e encontramos no Senhor a única fonte de vida eterna, aí sim, o crente passa a ter deliberadamente uma luta contra o pecado. Aí é o contrário, ao invés de ele agasalhar voluntariamente o pecado, ele tem verdadeira ojeriza ao pecado e passa a fazer aquilo que a Bíblia traduz como luta entre a carne
e o espírito. E aí nós temos o grande vencedor do nosso lado, que é o Senhor dos Exércitos, o advogado, né, daqueles que o buscam, o primeiro e o último, de eternidade a eternidade, o príncipe da paz. Então, nessa luta entre o Espírito e a carne, nós temos o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Então, também como sinal do arrependimento, nós devemos buscar a Deus sempre. Por isso que a Bíblia fala buscar a Deus enquanto podemos achá-lo. E por fim, a obediência a Jesus. Porque quando Jesus diz aos discípulos, né, quando ele diz àqueles que estavam ouvindo a sua palavra, ele diz: se alguém quer vir após mim, renuncie ao si mesmo. O si mesmo é isso que eu estou falando, é a falta de visão de que é um pecador, é a falta de visão para praticar o arrependimento. Então renuncie ao si mesmo, tome a sua cruz e a ordem final é siga-me. Então nós devemos seguir Jesus, ou seja, obedecê-lo. Então, irmãos, sem arrependimento, sem fé, não há salvação. Não adianta o homem tentar se esconder nas coisas, nas distrações, naquilo que ele entende como algo que deve ser feito, quando na realidade deve ser totalmente desprezado para ser pessoas santas. Porque a santificação, que é uma doutrina que também não é ensinada hoje nos púlpitos, ela é posterior a outra doutrina, a justificação. Então pensa bem, nós temos a justificação por Deus, que é o perdão dos pecados, através da morte de Jesus na cruz. Temos a santificação, quando Jesus se torna ressurreto e nos traz a paz, né? A paz ao rasgar o véu e nos tornar possível o acesso a Ele, que antes não tínhamos, porque não tínhamos como acessar a Deus, né? Porque antigamente a palavra de Deus estava restrita, vamos assim dizer, aos profetas, aqueles que tinham os sacerdotes, pela vontade de Deus, vamos dizer assim, a possibilidade de falar com Deus, de conhecer a Deus mais de perto. Com a morte de Jesus e a ressurreição, o véu foi rasgado, ou seja, só há Jesus o intercessor. Então nós, mediante Jesus, invocando o Senhor, nós chegamos a Deus. Então, quão é importante, né, nós sabermos, refletirmos sobre o arrependimento. Não há possibilidade de vivermos, né, compreendermos a nossa vida se nos arrependermos dos nossos pecados. Seremos eternos prisioneiros nos grilhões da malignidade. Nós vamos ficar eternamente lutando, feito uma roda de hamster, em nós mesmos, buscando soluções para a vida, quando a solução já foi dada por Jesus. Então, primeiro passo, temos a consciência do pecado. Segundo, sabendo que o pecado é o que nos torna inimigo de Deus. Mas nos arrependendo do pecado, o que nos faz um elo agora em torno de Deus, porque há uma reconciliação. E através de um passo importantíssimo, que é a confissão a Jesus como Senhor. Nós sabemos em Mateus, no final do Sermão da Montanha, que Jesus fala sobre uma porta estreita. A porta estreita, ele faz uma comparação entre a porta larga e a porta estreita. A porta estreita é Jesus. A porta larga é o caminho do mundo. É esse caminho que provoca o auto-engano, que provoca a ilusão, que provoca a maldade em nosso coração, que provoca o egoísmo, a ambição, a inveja, a promiscuidade, o ferimento às leis, aos mandamentos morais de Deus, que provoca, por exemplo, que traz em nós as sensações do pecado
né, que nos desvirtuam, né, do caminho puro de santificação junto a Jesus, que são, né, os mandamentos que falam sobre não roubarás, não adulterarás, não testemunharás dando falso testemunho, não ambicionarás, né, aquilo que não é seu, e não cultuais também aos deuses, né, fabricados por mãos humanas. Então, irmãos, veja que tema relevante, que tema solene é esse do arrependimento. Aqui eu estou falando olho no olho, com toda a franqueza do meu coração. E eu peço a Deus que essa palavra, que vai direta a ti, meu irmão, você que está me ouvindo, está me vendo, ou só me ouvindo, não sei, mas que tenha a certeza que essa é uma mensagem do Espírito Santo. É uma mensagem para mim, é uma mensagem para ti. Então, busque o arrependimento. Agora você vai dizer arrepender-se a quem? Se ainda não entendeu, o arrependimento é a Deus. O avanço do reino de Deus é para Deus. Por quê, irmão? Porque tudo que nós fazemos nesta terra, tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. A nossa vida é uma vida passageira. Eu estou aqui próximo a fazer 67 anos, glória a Deus por isso. Eu sei que daqui a um tempo eu já não estarei aqui, mas eu quero deixar a mensagem para que todos nós possamos nos encontrar na eternidade, na glória de Deus. Então eu fico muito feliz, por um lado, de Deus me oportunizar de chegar a ti e dizer, quem sabe que o teu problema não seja exatamente esse, ou seja, a falta de arrependimento. Mas é claro que é. Todos nós que temos pecados e não nos arrependemos, vamos sofrer muito. Mas o pior sofrimento virá no dia do Senhor, quando Jesus voltará pela segunda vez, não mais para oportunizar a todas as pessoas a se arrependerem, isso já faz mais de 2000 anos, mas agora para vir julgar os vivos e os mortos. A promessa está na Bíblia, na palavra dele. Não sou eu que estou aqui inventando, não sou eu que estou querendo dizer isso pela minha vontade, mas Jesus voltará para julgar a todos. Então veja, a doutrina do inferno, essa também não é pregada nos púlpitos. A doutrina do inferno é uma realidade. Basta ler a palavra de Deus para ver o quanto é mencionado esse lugar, onde é o lugar da condenação eterna. Quando as pessoas pensam que sofrem aqui por uma doença, quem não tem uma doença ou teve uma doença, ou quem não terá, quando as pessoas pensam que sofrem por falta de dinheiro, quando as pessoas pensam que sofrem por falta de relacionamento, quando as pessoas pensam que sofrem por qualquer motivo, por questões políticas, por questões de poderes, quando as pessoas pensam assim que sofrem, elas não têm a mínima noção do que é o sofrimento eterno. Não tem. Mas a Bíblia já conta o sofrimento eterno. A gente sabe muito bem que no inferno não há escapatória. No inferno não há pontes para fugir. Não há muros para pular. Não há portas para se abrir. Não há janelas para se abrirem. Não há. O que se chama de sofrimento eterno, grilhões eternos. Quando nós sofremos, como eu disse, por uma cirurgia que nós fomos acometidos, por uma dor de cabeça, por um relacionamento que se acaba, por um sofrimento em decorrência da questão, vamos dizer, do trabalho, nós sabemos que isso vai ser resolvido. E normalmente é resolvido. Dias ou mais dias aquilo passa. Vêm outros problemas. Ou aquele problema depois também pode até ser renovado. Mas sempre há algo que vem minimizar, né, ou vem atenuar o sofrimento. No inferno não. No inferno o sofrimento é eterno, segundo a Bíblia, e nós não estamos querendo provar
se é verdade ou não, porque nós que cremos sabemos que é verdade. Então, irmãos, falando sobre isso, a grande notícia, né, que é o evangelho que nós pregamos, é exatamente esse. É a consciência do pecado. Você tem consciência do pecado? Então busque em Deus que você terá. E aí venha ao arrependimento. Se arrependa, irmão. Se arrependa verdadeiramente, irmão. Não deixe, né? Porque o Senhor tem tudo revelado. Não deixe de se arrepender. Urge, o tempo urge. Nós precisamos desse arrependimento. E outra coisa importante, depois que nós assim o fizermos perante o Senhor e nos limparmos, nós entraremos, como eu estava falando, depois da justificação, o arrependimento, nós seremos perdoados, nós vamos sim para um processo de santidade, é um processo de santificação. Deus disse, né, sede santo porque eu sou santo. E santo, irmão, não é uma pessoa pura sem pecado. Só um não pecou, que foi Jesus. Não tem como o homem não pecar, porque a natureza dele é pecadora. Então pensa bem o seguinte, mas ser santo, esse processo de santidade, ele nos faz nos separar do mundo, nos separar do pecado, da voluntariedade ao pecado. Então é pensando nisso, irmão, que aí nós vamos para o passo terceiro, que fala da confissão de Jesus. A confissão que Jesus é um do Senhor. Eu estava falando, sim, da passagem de Mateus sobre a questão da porta, né, do caminho, né, que tem a porta larga e a porta estreita, que Jesus é a porta estreita, né, o caminho estreito e o caminho antecede a porta. Então veja bem, existe a porta estreita que é Jesus, mas para chegar à porta existe antes um caminho estreito que Jesus fala sobre ele. Esse caminho estreito é exatamente o caminho do senhorio de Jesus. Então eu posso dizer aqui que a porta é a salvação e o caminho estreito a ser percorrido, o que faremos no processo de santidade, esse caminho é o da obediência ao senhorio de Jesus. Por isso que em Romanos o apóstolo Paulo diz, aquele que confessar que Jesus, com a sua própria boca, que Jesus é o Senhor, será salvo. Então precisamos invocar que Jesus é o Senhor. Essa é uma profecia já que Joel já tinha feito no Velho Testamento. Então Paulo ele renova ela na carta aos Romanos. Então aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para invocar o nome do Senhor precisamos nos arrepender. Então pense nisso, meu irmão, pense bem nisso. A oração de um ímpio não chega a Deus. A oração de um ímpio não chega a Deus. Você, para orar ao Senhor, você precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. As trevas não se misturam com a luz. E nós, depois que somos convertidos no Senhor, depois de nos arrependermos e confessarmos Jesus como Senhor, nós somos, porque Jesus disse que nós somos luz no mundo, luz do mundo, sal na terra. E é isso que nós devemos fazer. Nós sabemos que um sal que não salga não serve para nada, é atirado fora, pisoteado. E uma luz que não ilumina é uma luz que também não serve. A luz tem de iluminar a sala, tem de ser colocada em cima. Então, nós só o podemos fazer depois do arrependimento. Então a minha palavra hoje, neste dia em que as pessoas estão tão perdidas, em que nós muitas vezes desacreditamos do viver, há uma solução, Jesus. Então, oramos ao Senhor. Senhor, pedimos que traga através do Teu Espírito, por meio da Tua intercessão, Senhor, traga a todas as pessoas, a todos nós, Senhor, a consciência do pecado. E em seguida, Senhor, tendo consciência de que sou pecador, que minha justiça é um poço de imundície, e que eu nada sirvo, Senhor, e nem mereço de Ti, Senhor, a salvação que o Senhor me deu na cruz. Oh, glória a Deus, Senhor, pela Tua graça, Senhor, nós Te pedimos,
nos leva, Senhor, ao arrependimento. E o arrependimento verdadeiro, com o coração constrangido, contrito, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, que nos perdoe, Senhor. Perdoe de todas as nossas maldades, de todos os nossos pensamentos iníquos, Senhor. De todas as nossas vicissitudes, Senhor. De todos dos nossos equívocos, dos nossos auto-enganos, das nossas ilusões, Senhor. Não nos deixa, Senhor, ser tripudiados pelo mal. Enfim, Senhor, nós te confessamos como Senhor, o Senhor único da nossa vida. Não há Senhor em nossa vida a não ser a Ti, Senhor. Então nós queremos assim, nesse momento, reconhecer que dependemos de Ti e pela graça nós fomos salvos e que os nossos pecados estão jogados no mar do esquecimento e que por isso nós sabemos que temos o nosso nome inscrito no livro da vida pela vontade do Pai. Obrigado, Pai, por tudo. É isso aí, irmãos. Essa é uma reflexão, é um desabafo, mas é uma verdade. Ouça aquele que tiver ouvidos, ou como diz na Bíblia, quem tiver ouvidos que ouça e que dos olhos caiam as escamas e que o nosso coração esteja agora prenhe do amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.